Hello, dear. As a class in the exercise, I would like to ask you to explain for me some of the things we have learned so far. Para exercício e aula, eu gostaria que você explicasse para mim alguns dos que a gente já viu até o momento, so far, até o momento. Fizesse uma explicação de como a gente forma o present simple. Vou tomar aqui. Como é formado o present simple? O que a gente usa no present simple? Quais os dois auxiliares que são usados? Temos dois auxiliares. Me explica como se fosse uma aula, como se você estivesse me dando uma aula. No present simple, a gente usa os dois auxiliares. E é para quê? Para fazer pergunta, para fazer resposta na afirmativa, para fazer resposta na negativa. Como é que seria? Então, são dois auxiliares. A gente usa como? Como que usa na pergunta. O outro auxiliar em que espécie de pessoas, são todas as pessoas, a terceira pessoa. Na resposta afirmativa, a gente vai usar ou a gente vai pôr um S no verbo? ES e ES. Por que hora que a gente usa o ES e o IES? Depois, para as respostas negativas, a gente vai usar eles sozinhos ou com um not na frente, apóstrofo? Né? Como é que a gente usa a negativa? É a pessoa, a partícula na negativa e o verbo fica normal, ele leva S na negativa ou só na afirmativa? Então lembre de tudo isso e me explique. Depois do past tense ou past simple, né, o passado simples, qual é a partícula do passado? É só uma, no caso, né? Acredito que sim. Qual seria ela usada para fazer pergunta, mas aí a gente usa também na afirmativa? Não. O que leva o verbo na afirmativa? Se ele for regular, duas letrinhas. E se ele for irregular, me dá alguns exemplos também de irregular, tá? Por favor, na afirmativa. E na negativa, a gente também pega ele, acrescenta um not com apóstrofo, como é que é? E depois o future, né? O future tense. Como que é feito o future? Tem a partícula do future, que ela é com W. Aí ela é usada para fazer pergunta. Aí ela é usada na afirmativa. Aí ela é usada na negativa. Negativa ela vira uma outra forma, né? Não é só botar o not na frente. E depois o conditional. Aí depois o conditional, qual é a partícula do tempo condicional que ele gostaria, faria. Também aquela com W, se usa na afirmativa, né? O verbo fica normal, não tem diferença entre as pessoas, não tem exceções. E aí, né, negativa, como é que fica? Realmente coloca só o not, apóstrofo, né? Me explica então. Quais são as partículas do simple, present simple, do past tense, do future, do conditional. Aí, depois que você me der essa explicação toda, você vai me dar alguns exemplos, né? Exemplifique algumas do present simple, ponha pessoas com pronome, ou nome de pessoas, tipo ele ou meu amigo, você pode escolher, né? Elas ou nossas mães, né? Põe a pessoa que você quiser, põe terceira pessoa. Aqui também dê exemplos, né? Dê exemplos desse aqui com verbos regulares e irregulares, ok? Uns 4 exemplos de cada um, tá bom. E depois disso, eu quero com o verbo have, que é o verbo ter, né? Tipo, eu tenho, como é que eu escrevo? Eu tenho alguma coisa, ela tem alguma coisa, o have, o verbo to have, aí vai ficar have mesmo nas terceiras pessoas, né? E como é que eu faço a pergunta? Eu tenho que usar as partículas, né? Eu tenho, eu tinha, né? Pergunta, eu tinha alguma coisa? Eu tenho alguma coisa? É só colocar as partículas, também com o verbo have, e o an, a e o an também, tá? O indefinido, né? Eu tenho um guarda-chuva, an umbrella, eu tenho um carro, a car. Como é que a gente vai usar o a e o an? Que horas, né? Vogal, consoante, vogal. Então, dá uma boa explicada aqui pra mim, né? Dessas coisas todas. E o verbo to be, né? Verb to be. A forma do verbo to be no tempo presente, temos 3 formas. Quando que são usadas? E são usadas também para fazer pergunta? Sim, porque ele é a própria partícula. Mas que estrutura? Como é que fica a pergunta? E na negativa, como é que responde? Dá também uns 2 exemplos de cada um, tá bom? 2 exemplos com a pessoa, né? Um verbo to be tem 3 formas, né? Um para terceira pessoa, um para plural, um para o eu. Então, uns 2 exemplos de cada pessoa, ok? Agora você que vai dar a aula para mim, então, hein? Eu quero uma explicação boa, porque senão também não vou entender, ok? Então, é só explicar todas essas coisas aqui, que são as mais essenciais do inglês, para a gente ter uma boa estrutura, uma boa formação. Aguardo, então, e vou enviar também essa outra atividade que eu falei que eu ia enviar, ok? Bye, bye and kisses!